Olá, gente. Dando continuação aqui ao estudo da Palavra de Deus, né, sobre o ocultismo no meio cristão, né, ocultismo no meio evangélico, a apostasia, né, o desvio, né, que foi profetizado em Tessalonicenses, do capítulo 2, segundo Tessalonicenses capítulo 2, né? Há muitos que conhecem já a palavra de Deus e muitos, né, tá tendo oportunidade de conhecer agora a palavra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 8, Jesus fala sobre a parábola do semeador. A gente já vai logo para o versículo 9. Jesus veio falando sobre a parábola, é sobre um semeador, só que Jesus explica aqui que a semente é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E aí os discípulos perguntaram: o que significa essa palavra? Respondeu Jesus: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, né? Porque que Jesus disse isso, né? Então aqui no versículo 15, né, ele diz que a semente que é a palavra de Deus, que caiu na boa terra, a boa terra é o coração do homem. Aí diz assim: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Versículo 15. Né? Lucas 8, do versículo 15. Então, como Jesus disse, né? A palavra de Deus diz: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Como Jesus disse aqui, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque a palavra de Deus, ela é revelada, né? E Deus revela para quem Ele quer. Não é para aquele que é o mais entendido, aquele que é o mais sábio, não. A palavra de Deus é para aquele a quem Deus quer, Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, né? Então você aguenta aí, porque eu sou mal em comunicação, mas Deus tem falado, né? Deus tem me inspirado a falar, né? E como essa palavra também foi escrita há 2000 anos atrás, né? Os apóstolos não imaginavam, né, que 2000 anos depois as suas palavras, né, seriam lidas, né? Da mesma forma também eu estou fazendo esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu não sei quantos que vão visualizar, quantos que vão ler, mas vai estar registrado aí no YouTube, né? Para quem que Deus inspirar, né, a ver e ouvir, né, o áudio, né, vai estar aí, né? Aqui que Jesus, né, falou aqui em Lucas ainda, 5,
Lucas 5, 31. Ok, vamos falar no 30. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Está aqui em Lucas 5, né, desde o versículo 30, 31 e 32. Porque os fariseus que não entendiam a palavra de Deus, né, porque eles entendiam a palavra de Deus pelo próprio entendimento humano, né, humanisticamente, né, a sabedoria da carne, o conhecimento da carne, né? Então por isso que eles ficavam perseguindo Jesus e os discípulos, e eles ficavam intrigados, né, e ficavam querendo apanhar Jesus em alguma armadilha. Aí eles ficavam murmurando, né, falando secretamente, né, como os invejosos ficam, né? Eles ficam ali secretamente, né, comunicando entre si para ver se pega o outro lá, né, em alguma armadilha. Pois os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles ficaram intrigados porque que Jesus, né, e seus discípulos falavam com pecadores, né? No entendimento deles, no entendimento do fariseu, hoje também está cheio de fariseu por aí, né? Hoje está cheio de fariseus por aí. Eles ficam intrigados, eles pensam que, como Jesus Cristo pregava sobre Deus, Jesus tinha que estar só no meio de doutores da lei, gente entendida sobre as coisas de Deus, né? Eles entendem as coisas completamente opostas, né? Ele pensa que Jesus, como uma pessoa que falava de Deus, tinha que falar com os padres da época, com os entendidos da época, com os sábios da época, né, com os governadores da época, com os reis da época. Não, Jesus falava com os mais simples, né? Jesus vinha e falava com as pessoas mais simples, mais humildes, né, com os doentes, com os pecadores, com os beberrões, né, com os viciados. Jesus falava com esses e eles ficavam intrigados. Por que Jesus se intitula Filho de Deus e não fala com os reis, não fala com os professores, não fala com os entendidos, com os sábios, vem falar com gente derrotada? Mas aí Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento, né? Então, da mesma forma, né, hoje como existe, né, os fariseus de hoje, né, os pastores, os entendidos, pensam que Deus está com ele, pode até estar, mas Deus ainda estão com os pequeninos, né? Que a palavra de Deus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Então, para entrar no caminho de Deus, que é um caminho estreito, é aquele a quem Deus quiser revelar, não é aquele que quer entrar pulando a cerca, nem pulando o muro, não. Não. Ele tem que ser, tem que ter lá, tem que ter a credencial do Deus Todo-Poderoso, do Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Tem que ter a credencial dele, né? Qualquer um pode chegar e falar de Deus, da palavra de Deus. Não é assim não. Não é assim não, né? Então, aí hoje eu vim trazer aqui com o vídeo 4, né,
já tenho feito alguns vídeos aí atrás e hoje vou dar continuação ao ocultismo no meio cristão, né? Que é a origem da apostasia, né? O ocultismo é exatamente a origem da apostasia, é o ocultismo, que é oposto à verdade. A verdade, ela tá para todo mundo ver, é o dia. Agora, o oculto é o escondido, é o contrário daquilo que é a verdade, é o que está escondido, né? Então eu vim hoje aqui falar sobre esse ocultismo para esclarecer, né, aqueles que são nascidos de Deus contra esse mal, para precaver contra este mal, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus tem me dado entendimento, né? Eu já fui ocultista, sou um ex-ocultista, um ex-astrólogo, então aí Deus está aqui me usando para falar para vocês, né? Um estudo aqui da palavra de Deus. Aí eu vou começar aqui lendo aqui, tá? E citando os versos bíblicos. Aí quem quiser pega um papel, uma caneta, vai anotando, né? Os versos bíblicos, né? As anotações bíblicas, né? Dá pausa, né? No vídeo. Que a palavra de Deus diz: e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, né? Eu até tive oportunidade de fazer teologia, estudar teologia, mas como esta palavra de Deus, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, eu nem fiz, né? Eu sou pós-graduado em outra coisa, em outra área. Então, mas eu creio que Deus é quem fala. Eu creio que vem do alto, o entendimento e interpretação das Escrituras vem do alto, né? Começar aqui hoje falando do milenarismo. Milenarismo é uma doutrina que afirma que após a volta de Jesus e a ressurreição dos justos, será suplantado um reinado político de Cristo neste planeta com duração de 1000 anos. Reformadores como John Hus, né, William, Lutero, não adotaram essa posição, por ser contrária à teologia cristã, e rejeitaram-na categoricamente na Confissão de Augsburg no ano de 1530, né? Então, esse milenarismo é para aqueles que acreditam que vai ter um reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra. Como já disse em outros vídeos, quem espera um reino milenar aqui na Terra são algumas seitas como a Testemunha de Jeová, os Mormons, os Adventistas, né? Os judeus, a religião judaica, cabalística, né? Talmúdica, né? Eles é que esperam um reino milenar aqui na Terra, né? Que esperam após a volta de Jesus e a ressurreição dos justos,
será implantado um reinado político. Acho que Jesus, né? E como eu já disse também em outros vídeos, Jesus Cristo faz a promessa dele lá no Evangelho de João, a vida eterna, a salvação da alma, a vida eterna. Ele não promete nenhum reinado aqui na terra. Ele promete uma Jerusalém celestial, uma cidade espiritual, Jerusalém espiritual, né? Até a aparição dessas seitas heréticas, que surgiram somente 300 anos depois, a partir de 1830, todos os evangélicos tinham uma única esperança. Todos eles acreditavam que Cristo voltaria uma única vez para levar os seus à cidade celestial, e não para implantar um reinado político na terra. Durante estes primeiros 300 anos de reforma protestante, a única posição teológica de todas as igrejas evangélicas era que, no futuro, não haveria nenhum outro reinado de Cristo na terra, e algo assim não seria implantado num período milenar que alegadamente poderia ocorrer após a segunda vinda de Jesus. Contudo, a partir de 1830, o milenarismo veio à tona na Inglaterra, na Irlanda, através das seitas heréticas dos Irvingitas e posterior do movimento dos irmãos Plymouth, sendo acolhido e trabalhado por um teólogo chamado Derby, e por isso denominado derbinismo. Neste mesmo ano, observou também um ressurgimento de menor importância do milenarismo através do movimento Mormon, fundado pelo teólogo norte-americano Joseph Smith. O mormonismo, da assim chamada Igreja dos Santos do Último Dia, não obteve e até hoje não obteve maior aceitação, porque surgiram denúncias de inúmeros casos de poligamia entre os mormons. E de fato, mesmo hoje, os mormons do estado norte-americano de Utah praticam legalmente a poligamia. Em atenção aos mormons, que são muito poderosos no estado americano de Utah, a poligamia é uma condição permitida por lei. Esta ação pecaminosa, até mesmo para um estado laico, tornou-se legal em Utah, a fim de atender aos requisitos da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, cuja doutrina admite e prescreve poligamia como organização familiar obrigatória dos membros desta seita. Estas são denominações religiosas que originalmente professavam e advogavam a heresia do milenarismo. No entanto, segundo o Novo Testamento, a poligamia se consiste em adultério e prostituição. Compreendamos, portanto, que o milenarismo, que vem sendo abraçado através do movimento Nova Era por grande parte das igrejas protestantes e evangélicas, é o âmago de doutrinas de devassidão, tais como o mormonismo, o pentecostalismo, foi totalmente contaminado, sendo parte obrigatória das doutrinas destas igrejas. Atualmente, a doutrina do milênio invadiu muitos seminários e institutos bíblicos, protestante, evangélico, pentecostais, neopentecostais. Porém, durante muitas décadas, a heresia milenarista
somente era observada em seitas tais como o próprio mormonismo, Testemunhos de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. O pensamento milenarista é advogado principalmente por seitas tais como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas, e por grupos fundamentalistas que têm preocupação principal o pronunciamento da condenação imediata do mundo e livramento dos fiéis. Dos fiéis que seguem, as seitas, O resto do mundo será condenado, E de fato, o milenarismo não encontra apoio algum no Novo Testamento. E as palavras ensinadas por Jesus nos evangelhos o contradizem. Isso prova que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais apóstolos não eram milenaristas. Por que então os cristãos do século XXI haveriam de sê-lo? Os milenaristas creem que Deus somente estará exercendo toda a sua soberania se implantar um reinado de Cristo sobre a terra. A palavra de Deus, no entanto, avisa que se os cristãos tivessem uma esperança limitada ao mundo material, ou seja, a essa terra, poderiam se considerar as pessoas mais infelizes do mundo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Os verdadeiros cristãos acreditam no céu e não na terra. Deus não tem planos de fazer melhoras físicas em nosso planeta através de um governo messiânico. Aqui em Romanos 8, 21. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta palavra de Paulo demonstra sua fé amilenarista, pois ensinam que no momento da ressurreição dos mortos, toda a criação será subitamente libertada das limitações da matéria como hoje a conhecemos. E você prestar atenção bem nessa palavra, está bem esclarecido aí. Assim como os que morreram em Cristo ressuscitarão, recebendo corpos gloriosos, toda a matéria será glorificada e passará uma condição superior e perfeita. Esta modificação não tem qualquer semelhança com o mundo atual, onde os teólogos judaizantes imaginam que transcorram um hipotético reinado milenar terrestre de Cristo. A bendita esperança é que na vinda de Jesus, todo o universo será destruído e renovado e se tornará diferente e melhor. É uma esperança celeste e não terrestre. Haverá um novo céu e uma nova terra.
Apocalipse 21, versículo 1. Haverá um novo céu e uma nova terra. Então, se está falando que haverá um novo céu e uma nova terra, é porque essa terra que nós estamos, este céu aí onde estão as nuvens, será destruído. Quando falo essa terra será destruído, este céu, é esse céu azul que nós vemos, e onde estão as nuvens, será destruído, não existirá mais. Então existirá um novo céu e uma nova terra, diferente deste, Então será um céu celestial, uma terra espiritual. Tal expectativa haverá um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, 1. Em outras palavras, a esperança no milênio é pobre, terrestre e materialista, pois julga que, apesar de ressurretos, viveremos na mesma terra que hoje existe. É o que eu acabei de falar, que essa terra que hoje existe será destruída. Tal expectativa chega a ser carnal, porque demonstra apego e integridade física do planeta e da civilização mundana, para a qual o crente espiritual deveria se considerar morto. Então, muitos esperam que viver nessa terra, um reino milenar nessa terra, uma esperança carnal, uma esperança carnal viver um milênio aqui na terra. Trata-se, portanto, de uma esperança humanista que faz da volta de Cristo um instrumento para transmitir segurança a respeito do futuro do mundo em que vivemos. Mas a verdade é que este já sob o maligno, este mundo já sob o maligno. E os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. 2 Pedro 3, 7 e 13. Então, esta terra está aguardada para o fogo, mas nós esperamos um novo céu e nova terra. Não fala sobre o milenar, não. Quem fala sobre esperar o milênio, o reino milenar, é os testemunhos de Jeová, é os judeus e, infelizmente, muitos que ensinam, muitos protestantes evangélicos estão ensinando isto, que Jesus vai vir buscar o justo, depois vai vir de novo, e vai ter 7 anos de tribulação, e depois Jesus vai reinar por 1000 anos. Mentira pura, Jesus vai vir uma vez só, buscar todo mundo, buscar os justos, os injustos, serão destruídos com o mundo. Será como o pescador que senta lá e quando entrar na rede, está todo tipo de peixe, vai separando os peixes bons dos peixes ruins. Assim vai ser a vida de Jesus. Quem tiver nascido na primeira ressurreição,
a sua alma ressuscitou, seu espírito ressuscitou, você nasceu de novo, você participou da primeira ressurreição, então você vai ser arrebatado. Quem não tiver esse novo nascimento vai ficar e vai ser destruído. Não tem nada que vai ficar aqui na terra, não. Isso aí, Jesus vai vir no final da grande tribulação. Acabou a grande tribulação, o mundo está sendo destruído, Jesus vem e arrebata os que são deles. Aí já acabou a grande tribulação e o mundo será destruído. Quem não for de Deus será destruído com o mundo. É isso. Esse negócio de que Jesus vem buscar os justos, depois vem buscar os injustos. Não, isso é mentira. A Bíblia não tem isso. Tem isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Que todo olho o verá. A palavra de Deus diz que todo olho o verá. A palavra de Deus não diz que vai buscar os justos e esse ensinamento dispensacionalista, né? Não haverá isso não. Não ensina, a palavra de Deus não ensina isso não. Os planos de Deus estão muito acima da esperança humanista do milênio, pois ele mesmo diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. A epístola aos Hebreus afirma que os patriarcas que hoje vivem no céu, não desejam retornar à terra de Israel após a ressurreição, porque se assim fosse, Deus se envergonharia deles. A carta garante aos Hebreus que eles nem ao menos se recordam do lugar de onde vieram, mas sim que aguardam somente pela chegada de sua pátria permanente e santa, a Jerusalém celestial, que lhes foi preparada por Deus. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, portanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 13 a 16. O amilenarismo de Jesus. Apesar de ser judeu, Paulo não acreditava no milenarismo. Aí o apóstolo Paulo era judeu, não acreditava no milenarismo, pois não colocava sentimento nacionalista acima do verdadeiro evangelho. Por isso o apóstolo não esperava uma nova Jerusalém reconstruída na Palestina, mas uma que virá do alto, pois dizia: a nossa cidade está no céu, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. As revelações de Jesus sobre o assunto são semelhantes, pois promete que após sua morte e ressurreição, iria preparar lugares para seus discípulos na Jerusalém celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós também. João 14, 2 e 3.
Quando Jesus falou sobre moradas, ou seja, casas, referia a uma cidade localizada nos céus, para onde iria após sua ascensão para preparar lugares para aqueles que lhe fossem fiéis. Ele prometeu que, feito isto, viria uma segunda vez e nos levaria para o lugar onde se encontra hoje, ou seja, um santuário repleto de moradas, a cidade celeste. Isso evidencia que, após Jesus voltar e arrebatar os seus eleitos, estes não descerão novamente à terra para viver aqui mais uma vez, ainda que seja para implantar um reinado milenar de Cristo. Na verdade, as palavras de Jesus demonstram claramente que logo após o arrebatamento, ela será trasladada para Jerusalém celestial, onde permanecerá por toda a eternidade. O dia final. O milenarismo afirma que o milênio acontecerá entre a ressurreição do justo e o juízo final. Segundo esta doutrina, portanto, transcorrerão 1000 anos entre estes dois eventos. Vai ter 1000 anos entre a ressurreição do justo e o juízo final. Isso afirma os milenaristas, aqueles que interpretam errado a palavra de Deus, os milenaristas. Por outro lado, o Senhor Jesus ensinava exatamente o oposto, pois dizia: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. João 6:39, A vontade do Pai, que me enviou é esta, que eu o ressuscite no último dia. Quando Jesus usa a expressão último dia, está indicando que após esse dia não haverá nenhum outro. O tempo terminará. Se ele afirma que ressuscitará os seus no último dia, consequentemente, depois desta ocasião, não haverá nenhum reinado de 1000 anos, pois o tempo terminará neste dia. É evidente que o mundo não existirá por mais 1000 anos depois do último dia. Daniel fala também do fim do tempo, O fim dos tempos, não fala fim do tempo. Então Jesus fala o fim do último dia. Então aqueles que creem em Deus ressuscitará no último dia, fisicamente, Que a primeira ressurreição já aconteceu. Aquelas almas que estão lá clamando no Apocalipse 20, e vi as almas dos mortos, Quando fala almas, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram salvos, e estão clamando lá, que já estão salvos, que nasceram de novo, estão lá clamando, e que os corpos deles vão ser ressuscitados, vai ser a segunda ressurreição. Eu já participei da primeira ressurreição. Aquele que nasceu de novo participou da primeira ressurreição. Apóstolo Paulo participou da primeira ressurreição. Se o tempo terminará no dia da ressurreição e do arrebatamento, Porque no dia do arrebatamento será o dia da ressurreição, Tanto do justo como dos injustos. Quando Jesus vier arrebatar, o povo dele, os mortos que estão no sepulcro vão ser ressuscitados para a vida eterna. Os ímpios que não aceitaram Jesus para a vergonha eterna. Então vão ser uma ressurreição no último dia.
É uma ressurreição só, não tem nada de segunda ressurreição dos corpos, não. É uma só. Uns dos verdadeiros, que são de Deus, para a justiça eterna, e outros, os injustos, para a injustiça, para a vergonha, para o inferno eterno. É isso, sem confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus me prometeu vida eterna. Deus não prometeu viver aqui 1000 anos com Jesus, não. Isso é mentira pura, tá? Que Jesus Cristo diz, igual eu disse no início: graças te dou, Pai, ocultaste essas coisas aos sábios, entendido, e revelaste aos pequeninos. E aqueles que querem enganar os pequeninos, melhor seria pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se lançar ao mar. Tá? E isso é verdade, eu tenho experiência disso. Eu tenho experiência disso. Tá? Eu tenho uma experiência que aconteceu, né, comigo, que posso falar mais após, né? Que é isso que acontece com aquele que quer desencaminhar um dos pequeninos do Deus Altíssimo. É isso que acontece com ele. E Jesus quis exemplificar essa morte, amarrar uma pedra de moinho no pescoço. É uma morte feia. É uma morte, quem desencaminhar um dos pequeninos de Deus, enganar eles, mentir para eles, vai ter uma morte feia. Além de seguir para a morte eterna, que é o lago de fogo, né? Eu estou falando uma morte aqui na terra. Uma morte feia, horrorosa, horrenda. Que eu já vi uma morte, de uma pessoa conhecida minha, que era um enganador. Ele teve uma morte horrenda, porque ele vivia enganando os pequeninos de Deus. Ele era um falso profeta. Tá? É verdade. Que você se arrependa. Que você é um falso profeta enganando os pequeninos. Que você se arrependa, como diz João Batista. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está colocado à raiz das árvores. Dê fruto, dê fruto de proveito. E João Batista pregava. Ele pregava a verdade. Jesus também revelou que numa única hora, um pouco antes do juízo final, todos os mortos ressuscitarão simultaneamente, tanto os injustos, os justos como os injustos. Em João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Existe alguma enganação nisso? Jesus está sendo bem claro aqui, ó. Aqui está sendo bem claro. Vocês, falsos profetas, que vivem enganando, com essa esperança milenar aqui na terra, não haverá isso. Quem espera isso é os testemunhos de Jeová, os judeus, que espera viver com o anticristo aqui na terra. Se as duas ressurreições dos corpos, tanto do justo como do injusto, ocorrerão simultaneamente,
Então, não é possível que haja um espaço de 1000 anos entre elas. As duas ressurreições acontecerão na mesma hora. Está escrito aqui na palavra de Deus, na mesma hora. Então não tem condições de ter 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Não vos enganeis, né? Deus não se deixa escarnecer. O livro de Daniel também deixa isso bem claro, ao revelar que, depois de se cumprir um tempo de grandes tribulações para toda a humanidade, num só momento haverá uma ressurreição geral, tanto de santos como de ímpios. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve nação até naquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como esplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 1-3. Né? É que em Daniel fica evidente, né? Tem essa aqui em Daniel 12, né? E tem em João 5, 28, né? No Evangelho de João e em Daniel, falando da mesma coisa. Não tem engano, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. E nela não há trevas nenhuma. As evidências trazidas por essas diversas passagens demonstram que ocorrerá um evento único entre todos os mortos, justos e injustos. Ressuscitarão sem um intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições. Como Jesus afirmou que os ímpios ressuscitarão para a condenação, conclui-se que logo em seguida às duas ressurreições segue-se o juízo final, quando se estabelecerá tal condenação. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os santos que estiverem vivos serão transformados momento antes do juízo final. Tudo acontecerá num evento só, né? Arrebatamento dos vivos, eu e você que estiver vivo, né? Seremos arrebatados, né? Nossos corpos transformados. Os que tiveram na sepultura serão ressuscitados e os corpos transformados. Os que estiverem nas sepulturas que não nasceram de novo também serão ressuscitados para ir para a condenação eterna. E aqueles que se nasceram de novo, ressuscitaram na primeira ressurreição, quando Jesus veio a este mundo, e hoje ainda acontece a primeira ressurreição, aqueles que aceitarem a Jesus, né, também ressuscitarão para a vida eterna. A palavra de Deus é luz. O período de 1000 anos do Apocalipse 20 ocorre antes da ressurreição dos justos. O período de 1000 anos do Apocalipse 20 ocorre antes da ressurreição dos justos. Por quê? A ressurreição dos justos é o último dia. Acabará tudo. Com a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, acabará tudo. É o juízo final, é o dia final. Acabou a grande tribulação, que nós passaremos pela grande tribulação. Deus vai nos livrar, como está profetizado, né, em Daniel, né? Deus vai nos livrar,
o que tiver, né, escrito lá no livro da vida, Deus vai livrar da grande tribulação. Quando eles estiverem na iminência de serem mortos aqui pela grande tribulação, Deus vai tirar da terra, vai ser o arrebatamento. Aí acabará tudo, a ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos, tudo no último dia. Não tem enganação. Não tem enganação. Fica confirmado que o milênio de Apocalipse 20 é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, durante o qual o reino de Deus já se faz presente através da salvação trazida por Ele. É o que eu tenho falado aqui. Eu vou ler de novo, né? Quem quiser pausar, pausa aí, para eu falar de novo e percebe e analisa e raciocina bem. Fica confirmado que o milênio de Apocalipse 20 é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, durante a qual o reino de Deus já se faz presente através da salvação trazida por Ele. Ponto. Após a vinda de Cristo, não haverá milênio algum. Depois que Jesus vir, a segunda vinda que eu espero, que você espera, não vai, depois dessa vida não vai ver mais nada, porque o mundo vai acabar em fogo, vai existir uma nova terra e um novo céu. Não essa, porque essa vai ser destruída. Esse céu azul que tem as nuvens aí, que tem os pássaros voando, vai acabar. E nós esperamos Jerusalém celestial. Ponto final. A segunda vinda será seguida imediatamente pela ressurreição geral. A segunda vinda de Jesus será seguida imediatamente pela ressurreição geral. Não tem duas ressurreições, primeira fase e segunda fase, tá? Para com isso, para de ensinar isso. Os pentecostais dispensacionalistas, para de ensinar isso. Arrependam-se, arrependam-se. O julgamento de todos os homens e a consignação de todos para seus estados futuros e finais. Então, vou ler de novo. A segunda vinda será seguida imediatamente pela ressurreição geral, o julgamento de todos os homens e a consignação de todos para seus estados futuros e finais. Ponto. Não haverá período de transição, nenhum reino terrestre e pessoal de Cristo, nenhum milênio. Estes eventos se seguirão em sequência rápida, sem qualquer período de tempo interveniente que se possa notar. Em suas cartas, Paulo confirma simultaneamente ressurreição dos justos e injustos. E Paulo era judeu, hein? Paulo era doutor da lei. Paulo era judeu. E se converteu, se tornou um pequenino. Ao se declarar, Paulo ao se declarar que os santos, vivos ou não, receberão seus corpos gloriosos e a vida eterna, juntamente no dia final. O dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira
aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, 5 a 8. Romanos 2, 5 a 8. Palavra do apóstolo Paulo em Romanos 2, 5 a 8. Está bem claro, né? Está bem claro que o apóstolo Paulo, usado por Deus, né? Ele que foi um perseguidor, né? E os judeus, da mesma forma que os judeus antigamente vinham buzinando no ouvido dos gentios que se convertiam a Jesus, trazendo doutrinas, ensinamentos do judaísmo, né? Então Paulo defendeu os gentios, né, contra os ensinamentos do judaísmo que acontece hoje. O judaísmo cabalístico, talmúdico, vem trazendo, né, ensinamento no meio evangélico. Né? Esse é o ocultismo que traz apostasia no dia de hoje. E estou aqui para condenar, para denunciar toda essa mentira, esse engano dos dispensacionalistas, em nome do Senhor Jesus. Porque eu posso estar aqui hoje, amanhã posso não estar, mas que eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, essa é para a obra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que salvou minha alma sobrenaturalmente, me libertou das drogas e do álcool, da prostituição, da mentira, do engano, do ocultismo, né? Então estou aqui para testemunhar de Jesus Cristo, o único, né? O único sangue que não foi contaminado pelo pecado, né? E aqueles que são obedientes à iniquidade, né? Indignação e ira aos que são contenciosos, né? O que continua, né, não ouvindo o que eu estou falando, mas que continua enganando os pequeninos, né? E ficando desobediente à verdade, mas obediente à iniquidade. Iniquidade é o que? É permanecer no pecado. Aquele que está pecando, mas arrepende, Deus, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Mas aqueles que continuam pecando na iniquidade, aí não tem jeito não, né? Deus perdoa aquele que se arrepende, né? Ao iníquo não, iniquidade é pecar, e aqueles que é nascido de Deus, apóstolo João diz que não continua pecando continuamente, né? Esse é meu recado, né? Esse é o vídeo 4, né? E eu vou fazer um vídeo, o quinto vídeo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, falando contra a apostasia, que é o ocultismo nos nossos dias. Amém. Graças a Deus. Que sejam todos abençoados, que aqueles que não conheciam a palavra de Deus possam anotar todos esses versículos bíblicos aí, né? E que possam, que sua terra, que o seu coração seja um coração bom para a palavra de Deus, né? Que seja um coração, uma terra boa, né? Que seja uma terra boa para a honra e glória do Senhor Jesus, e dê ouvido à palavra de Deus, a salvação, manifeste seu braço, hein? Para que seja salvo. Quem, né, se manifestou o braço, né? Quem se manifestou, eu aceito essa verdade. Confessa, aquele que confessar aos homens, né, a verdade, a Jesus Cristo, com a boca será salvo, né? Porque com o coração confessa para a justiça, porque com a boca faz confissão para a salvação, né? E com o coração crê para a justiça. Está em Romanos 10, no versículo 10, com a boca faz confissão para a salvação, né? O Espírito Santo seja contigo, meu ouvinte, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.